Boa noite, amigos do Oração Ação. Muito bom estarmos aqui, muito bom trilharmos o mesmo caminho, lado a lado, uns estimulando os outros, uns ensinando os outros, todos aprendendo com o Mestre Jesus. Muito bom, muito feliz por estarmos aqui, mantendo, persistindo, disciplinando e avançando. Tenho certeza disso. Talvez não com a velocidade que gostaríamos, com a velocidade que os nossos instrutores espirituais queriam, mas com a felicidade, com a velocidade que nos é possível. Vamos lá? Hoje estamos continuando o capítulo 8, que tem por título Lei do Progresso, de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Um grande livro de sabedoria que nós recomendamos que todos possuam, leiam e estudem. O nosso encontro aqui não guarda nenhuma pretensão de esgotar, de profundidades maiores do que nós mesmos, é claro. O grande limite do homem é o homem. Mas evoluir é testar esses limites, é avançar sobre esses limites. Muito bem, muito bom estar aqui. Hoje vamos falar sobre a marcha do progresso, é o nome do subitem, e especialmente sobre o progresso moral e o intelectual. O progresso interior e o exterior. De onde vem o progresso? De onde vem a evolução? De onde vem a expansão espiritual do ser? Vamos lá? Pergunta 779. O homem traz em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Como vocês veem essa questão? Ele é inerente ou ele é social, aprendido, cultural? A resposta dos espíritos vem da seguinte forma: o homem progride naturalmente, usando suas próprias forças. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Isso é absolutamente claro para todo aquele que observar, desde uma classe na escola, desde irmãos numa família. Qualquer coletividade mostra para todos nós, mesmo a coletividade diminuta do casamento, vai mostrar ritmos diferentes, sem que um seja melhor do que o outro, porque a ciência já prova hoje que nós temos pelo menos 9 tipos de inteligência, e é óbvio que uns têm inteligência maior, uma inteligência maior do que o outro, mas tem outra inteligência menor do que o outro, de forma que as relações promovem encaixes e estímulos mútuos, de uma forma que um pode ensinar algo ao outro ao mesmo tempo que está sendo ensinado em outro aspecto pelo outro. Paulo Freire fala isso lindamente quando fala que todos somos educadores e todos somos educandos. Considerada, porém, a constatação científica das múltiplas inteligências, ao contrário do que se supunha há um tempo atrás, onde o teste de QI se propunha a oferir uma única inteligência. Então temos múltiplas inteligências e temos graus diferentes de avanço em cada uma dessas inteligências. Fabulosos esportistas, por exemplo,
podem ir muito mal em outras disciplinas escolares. Conta-se que Albert Einstein teria notas muito baixas em matemática. É fácil perceber que há diversas inteligências e diversos graus de adiantamento nas diversas inteligências, não é? Terminam a resposta dos espíritos: se o homem traz em si mesmo a força para progredir ou se isso é ensinado, com a seguinte frase: assim, através do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Considerando as múltiplas áreas de avanço, a relação humana é a grande ferramenta através da qual uns ensinam os outros. Pergunta 780. O progresso moral acompanha sempre o processo intelectual? O progresso moral é a consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Está aí um fato que sempre intrigou os estudiosos, os pensadores. Como pode que culturas tão avançadas, talvez um exemplo drástico tenha sido a Alemanha, especialmente a Alemanha nazista do Terceiro Reich, na qual uma comunidade com um alto grau de avanço intelectual, que produziu com esse avanço intelectual tecnologias fantásticas, seus caças, seus tanques, seus navios, seus submarinos, se não eram os melhores, estavam próximos de ser os melhores. Foram os primeiros a produzir mísseis, as bombas V1 e V2. Fabulosas tecnologias usadas para o mal, para a destruição, para o genocídio. Como pode isso? Desenvolveram muitíssimo a propaganda, mas utilizaram a propaganda para manipulação guerreira, violenta da sociedade. Não é? Então, o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Às vezes, então, consequentemente a essa observação, há uma defasagem. Uma sociedade avança intelectualmente, mas o aspecto moral fica para trás por algum tempo. Olha que interessante a proposição. Merece uma observação, uma pesquisa, um estudo na realidade, na vida, nas coletividades e nas pessoas. Não é? Pergunta 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir o homem ao progresso moral? A resposta é: o progresso intelectual conduz ao progresso moral pela compreensão do que é o bem e do que é o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Então, claro que uma inteligência focada exclusivamente na matéria, na perspectiva material, na perspectiva de uma vida, reduzirá o progresso moral do homem.
mas um verdadeiro entendimento, um verdadeiro progresso intelectual no sentido do conhecimento das leis universais, do autoconhecimento, são dois tipos de conhecimento fundamentais, conduzirão sempre as criaturas à sua expansão moral, espiritual. Então o progresso intelectual conduz ao progresso moral pela compreensão do que é o bem e do que é o mal. O homem então pode escolher. Há uma passagem do livro Ação e Reação, de autoria espiritual de André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz pergunta para um autoinstrutor de nome Sânzio o que é o bem e o que é o mal. Sânzio, de alguma forma, responde que todos querem apenas o bem, que a variação entre os avançados e os atrasados, os abertos à fraternidade e os fechados no egoísmo, é que os fechados no egoísmo querem o bem exclusivamente para si mesmos, enquanto que os abertos à fraternidade buscam o bem por diferentes pontos de vista, o bem inclusivo, o bem que considera o lado de todos. Vejam como essa compreensão nos estimula a compaixão, nos estimula a empatia, nos estimula no dizer de Jesus a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso expande nosso entendimento, nosso conhecimento da vida e nos leva, nos conduz ao avanço moral. Vocês não acham? Fantástico. Pergunta 780b. Então, como explicar que os povos mais esclarecidos sejam muitas vezes os mais pervertidos? Não é raro percebermos que em alguns povos muito adiantados do ponto de vista racional, os índices de consumo de drogas, de alcoolismo, de suicídio, de aborto disparam. Como explicar isso? Já que os espíritos tinham falado que o progresso intelectual conduz ao progresso moral, pela compreensão do que é o bem e do que é o mal. Então, como acontece isso? De povos e pessoas intelectualmente avançadas serem moralmente atrasadas. O progresso completo, dizem os espíritos, é o objetivo dos povos e dos indivíduos, mas eles só o alcançam passo a passo. E muitas vezes, mais num aspecto e menos no outro. Não só nos aspectos moral e intelectual, mas também nas múltiplas inteligências. Não é parelho, não progredimos simultaneamente e igualmente no mesmo ritmo em todos os campos de inteligência. O progresso se dá em campos diferentes, em ritmos diferentes dentro de cada campo. Então, o progresso moral é o objetivo dos povos e dos indivíduos, mas eles só o alcançam passo a passo. Assim, enquanto o senso moral não estiver plenamente desenvolvido, eles podem até mesmo utilizar a sua inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Só com o passar do tempo é que nós aprendemos a desenvolver a razão e a emoção, o intelecto e a moralidade.
como disse Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, as duas asas através das quais a criatura se elevará ao reino dos céus. Só com o intelectualismo, não. Só o avanço moral, também não. Precisamos dos dois campos, como duas asas, uma apoiando o movimento da outra. Não é bonito isso? A moral e a inteligência são as duas forças que só se equilibram com o tempo. Muito interessante. Vamos lá, saudar os amigos. Muito bom. Muito boa a contribuição de cada um. Vamos a elas. Enir Cajazeira diz: penso que é uma questão de caráter. As palavras precisam nos remeter a um entendimento. É uma questão de caráter visto do ponto de vista imediato. Mas de onde surge o caráter? Duas possibilidades. Ou Deus já forma os seres diferentes, ou eles, surgindo iguais, se tornam diferentes pelas decisões e opções que vão tomando nas múltiplas vidas. De forma que nessa vida, dois irmãos, mesmo gêmeos, podem demonstrar claramente desde o início possuírem abordagens, talentos, formas de ver e viver a vida diferentes. Não é? Então, sim, é uma questão de caráter hoje, mas esse caráter foi formado através do uso, do desenvolvimento não parelho entre a moralidade e a intelectualidade. Muito interessante. A Anne fala assim: depende do veículo físico também. O veículo físico, Anne, ele é uma das ferramentas que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Cada um de nós possui o exato veículo físico necessário ao projeto de desenvolvimento dessa encarnação, de forma que, se alguém usou muito mal a sua intelectualidade numa vida e vem com essa intelectualidade embotada neurologicamente para que possa desenvolver, valorizar a moralidade e com isso melhor direcionar a sua intelectualidade, a sua limitação física corresponde ao projeto de evolução que o alto trouxe para essa vida. Então, o belo e o feio, o alto e o baixo, mas especialmente os bem dotados intelectualmente e os mal dotados, os tendo a sua inteligência ou algumas de suas inteligências embotadas, são parte da evolução. Imaginemos aqui alguém que teve uma evolução muito grande no aspecto das artes, mas que afundou na idolatria da arte, usou mal a arte para a propagação de valores destrutivos, sombrios, tenebrosos. Pode ser que seja necessário para essa pessoa vir com a parte do cérebro relativa à arte
embotada, para que ele não repita os mesmos erros e ao mesmo tempo se desenvolva em outros campos da inteligência. E isso pode acontecer, claro, em qualquer área do desenvolvimento. Então, as limitações neurológicas, as limitações de saúde física ou mental, elas integram, fazem parte da totalidade do nosso projeto de evolução expresso no nosso corpo, no local de nascimento, na família que nós integramos, nas possibilidades que vão ocorrer, que vão ser oferecidas para cada um de nós ao longo da vida. Muito legal, não é? Então, Enir Cajazeira, que assim seja. Célia Jacobs, muito boa noite. Mônica Silva saudando os amigos. Gugu Souza disse: quando estudamos com a mente alegre, progredimos rapidamente. A alegria, sem dúvida, um dos maiores estímulos para o progresso. Esse progresso, continua ela, chama novamente a felicidade e desencadeia um novo e abençoado progresso. É o círculo virtuoso, um círculo ascendente, onde o bem conquistado estimula ao bem a conquistar. Muito legal, Gugu. Gugu apresentando sua gratidão a esse momento. Adelaide Dias saudando os amigos. Lúcia Galvão. Domingos Natalo. Mônica Silva, Enir Cajazeira. Todos saudando esse nosso momento, os amigos, as amigas. E a Mônica também saudando os amigos encarnados e desencarnados como uma forma de transbordamento da luz que geramos aqui, que ela possa nos preencher e transbordar, sendo compartilhada através desse vídeo e através dos nossos atos. Que assim seja para todos. Paz e luz para todos vocês.